Olá a todos, bom dia para todos que nos acompanham no Brasil. Bem-vindos todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Essa é a sexta sessão do ciclo de seminários do Vozes e Trajetória, do projeto Transitions. O meu nome é Felipe Chabson, eu sou pesquisador do Instituto de Medicina Social, da UERJ, e hoje estarei aqui com a minha colega Délia Damosto conduzindo essa conversa, a sexta da nossa série de entrevistas. Antes de começarmos, eu queria apresentar muito brevemente o projeto Transitions, que é uma colaboração internacional coordenada pelo King's College London, em parceria com o IMS da UERJ, a Escola de Saúde Pública da Universidade do Chile, e financiado pelo Wellcome Trust. O projeto busca compreender histórias, circulações internacionais e traduções locais dos processos de reforma psiquiátrica e desinstitucionalização, especialmente na América Latina e com foco no Brasil e Chile. Ao longo desse ciclo de seminários, temos convidado pessoas que participam diretamente da construção dessas transformações, sejam na formulação de políticas públicas, na organização de serviços e na produção acadêmica ou práticas de cuidado em saúde mental. E é justamente nesse espírito que estamos muito felizes hoje de receber duas convidadas fundamentais para esse campo da saúde mental brasileira, a professora Cláudia e a professora Fernanda Nicásio. A professora Cláudia Braga é docente de terapia ocupacional da Universidade de São Paulo e foi consultora nacional em saúde mental pela Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde sobre o uso sobre saúde mental, uso de substâncias e saúde cerebral. E sua trajetória tem sido marcada pela atuação em políticas públicas de saúde mental, álcool e outras drogas, sempre vinculada à perspectiva da desinstitucionalização e dos direitos humanos. A professora Fernanda Nicásio, também imagino que todos já conheçam, já tenham lido pelo menos, talvez não conheçam a voz da Fernanda. Ela é terapeuta ocupacional também, realizou estágio no Serviço de Saúde Mental de Trieste e possui mestrado em Ciências Sociais e doutorado em Saúde Coletiva. É docente aposentada do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP e de dezembro de 2011 a 2014 participou na coordenação adjunta da formulação e implementação da Política Nacional de Saúde Mental, na Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Desde 2019, é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação, Terapia Ocupacional e Processos de Inclusão Social da USP. Então, são duas feras que a gente tem hoje aqui para conversar sobre desinstitucionalização. E antes de mais nada, queria agradecer muito pela generosidade das duas professoras de estarem conosco, aceitarem o nosso convite para essa conversa sobre Desinst. A proposta é justamente fazer disso uma conversa aberta, a gente tem algumas perguntas, mas também queremos ouvir quem nos está acompanhando. Então, fiquem à vontade de enviar perguntas pelo então, QIA, né? Questions and Answers, que ao longo do encontro tentaremos trazer para a parte final da conversa. Sem mais demora, acho que podemos começar. Eu vou passar para minha colega Délia fazer a primeira pergunta. Então, obrigada, Felipe, obrigada, Cláudia e Fernanda, por estar com a gente. Então, a gente queria começar um pouco sobre um pouco a trajetória também da Fernanda, né? E a trajetória da reforma psiquiátrica no contexto do Brasil. Então, a gente sabe um pouco que no final da ditadura militar e no início da redemocratização, o Brasil viveu um movimento muito importante de reorganização do serviço de saúde mental e com também o surgimento do movimento da reforma psiquiátrica mesmo. E entre os marcos desse movimento destaca-se a experiência do Hospital de Anchieta, em Santos, e também o desenvolvimento dos serviços de saúde mental na cidade, nos quais você teve um papel fundamental, né? Tanto como participante, mas tanto como promotora de mudanças significativas. Esse período foi crucial para para a reformulação mais geral dos cuidados psiquiátricos, mas também tem algumas influências, tem algumas inspirações por parte da Avenida do Basália, no 78 e depois no 79, e também, mais em geral, com a experiência de Trieste. E depois, pelo debate que surgia no Brasil sobre a desinstitucionalização, também empuxada sobre essas experiências. Então, a gente queria perguntar para você, Fernanda,
como a experiência de Trieste, ou mais em geral a experiência italiana, era vista a partir do Brasil nos primeiros momentos da reforma psiquiátrica? Bom dia a todas as pessoas presentes e a todas as pessoas que estão participando, nos ouvindo. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para esse diálogo, agradecer na pessoa do professor Christian e cumprimentar toda a equipe do projeto Transition. Eu sei que tem uns tempos, então, Berger, sinta-se à vontade para me interromper. Eu gosto muito de conversar, então eu pode me escapar aí os tempos, fique à vontade para me interromper. E também uma primeira observação, assim, as questões são densas, né, de muitos conteúdos, né? Então, isso tanto diz respeito ao que eu assinalei anteriormente, né, de pode me interromper, porque tem muita densidade, eu busquei, né, pensar em sínteses para essa conversa, mas também já trago que as minhas intervenções, elas têm como referência, claro, todo o processo, mas no que diz respeito a essas eh, relações, né, da experiência brasileira com a experiência italiana, mas em particular com a experiência triestina e com as produções, né, práticas e teóricas de Basaglia, de Franco Rotelli e de tantos outros, eu estou me focando em particular, né, em três escritos e falas e eu não vou estar o tempo todo me referindo a essas citações, mas é importante para todas as pessoas participantes. Primeiro, né, é um pós-fácil que foi produzido em conjunto com o professor Paulo Amarante, com a professora Denise Barros, que foi publicado na primeira edição de Franco Basaglia, né, a Conferência Brasiliana, primeira edição em 2000. Também tem, né, um percurso muito interessante que foi realizado pela Escola de Filosofia de Trieste, que foi o percurso de Pensar e Basaglia em 2021, que eu pude abordar, né, Basaglia no Brasil, e também é um material disponível. E mais recentemente, do ano passado, né, do encontro que foi realizado em Veneza, na oportunidade do centenário do Basaglia, e foi também, né, presente, tiveram dois momentos, nesse momento em Veneza do ano passado, com o seu impacto no mundo, que também é uma publicação disponível. No que se refere à experiência santista, né, vou referir em alguns momentos, né, a minha dissertação, a minha outras publicações, mas eu acho muito importante que nessas duas temáticas nós temos um amplo conjunto de materiais, de produções e de diferentes perspectivas de autoras e autores. Especificamente, né, no que diz a pergunta, né, uma pergunta muito interessante e muito complexa, né, como era vista, né? Eu acho primeiro importante assim a gente poder contextualizar aquele momento, né, nas terras brasileiras. É um momento muito singular, né, da sociedade brasileira, porque e aí até citando a tese, quando diversos movimentos, né, estavam compondo esse processo de redemocratização, dentre os quais a criação do então denominado Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental. E aqui, tomando como referência, né, a discussão do professor Sader, que ele se refere, faz um estudo muito importante em relação à emergência dos movimentos sociais populares naquele período, e ele assinala, e citando as expressões do professor Sader, ele denomina de a entrada de novos personagens em cena, que inclusive é o título do livro, com a experiência do cotidiano, que produziu discursos inovadores,
políticas de criação de direitos, diferentes lugares políticos, novas relações com os espaços públicos, nas palavras do professor Sá. E eu assinalo isso porque eu acho que esse processo, aquele contexto, marcou profundamente toda a nossa trajetória, né? E aí, como eu pude analisar na tese, um processo animado com intensa participação das pessoas usuárias, das pessoas profissionais, no qual as questões, dialogando com a análise do professor Sader, relativas à garantia de direitos, da experiência do cotidiano, dessa experiência do cotidiano na voz das pessoas usuárias, que hoje nós podemos pensar, né, no significado do testemunho, produziu novas formas de fazer política. Especificamente, então, como era vista nesse contexto social e político, né? Então, como você disse, Basália teve em 78, mas é fundamental, sobretudo as conferências de 79, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu era estudante naquele período, pude ouvir e participar das conferências em São Paulo e eu fiquei encantada, né? Fiquei encantada com Basália, fiquei encantada com os debates, fiquei encantada com as proposições e aí, até uma licença de eu ter colocado isso, é que esse processo, ele remete, como eu assinalei inicialmente, aos contextos sociopolíticos, culturais, mas remete também às nossas histórias de vida. Mas aquilo que eu acho que, assim, de como era vista, né, eu acho que está muito sintetizado de uma forma muito preciosa na apresentação do livro, né, das conferências de 79, na apresentação, né, de Portolese, professor Figueiredo, Mascarenhas, onde naquela apresentação, embora poucas páginas, está muito sintetizado qual era o contexto social e político, o significado da saúde. E no que se refere à assistência psiquiátrica, então marcada, né, pelos grandes manicômios públicos e pelos manicômios privados, naquele período conveniados com o INAMPS, e eu estou assinalando isso, e as palavras, né, dos autores que eu citei, elas são muito importantes, porque, digamos assim, é uma marca já, porque foi chamado Basar, né? E nesse sentido, e a compreensão e a crítica muito importante que tem nessa apresentação a esse cenário da assistência psiquiátrica e o que ele significava na organização social, eu acho que marca também aquilo que eu gosto de chamar de o processo brasileiro, o projeto brasileiro, né? Que tem, evidentemente, todo esse diálogo e essa inspiração, mas o projeto brasileiro. Aí, nós percorremos aquele livro, vale a pena ou conhecer ou revisitar, nos debates, nas perguntas, né? Nós vemos o que estava sendo colocado em discussão. E para concluir esse primeiro momento, e depois eu sei que segue um pouco a discussão, eu vou, né, fazer as outras referências, inclusive a experiência Santista e outras referências, tinha em muitas questões, né? Como é possível viver sem manicômio? Como é possível, sobretudo, outras formas de lidar com a experiência da loucura? Basaglia assinalava Venite a Vedere, que é uma síntese, né? Venham ver, mas eu acho que é uma síntese que expressa uma forma essencial de pensar dessa perspectiva basaliana, roteriana, triestina, que é conhecer implica a imersão na prática de transformação da realidade. Então, essa ênfase na prática, né, como os processos que produzem conhecimento, que produzem transformações, e aí, nesse sentido, também a formação
né, a partir da implicação e da contextualização. Com esse convite, duas amigas e eu aceitamos esse convite de Franco Basaglia e fomos para Trieste em 1980. Constituímos o segundo grupo, que foi a Trieste, naquele momento. Tinha já um colega brasileiro, mas ele estava estudando na França e foi para Trieste naquele período. Então, de uma forma muito sintética, né, eu acho que poderia isso dar alguma mensagem em relação a como era visto, e depois eu dou continuidade às outras questões que você abordou inicialmente. Não, Obrigada. Ah, tá. Desculpa, não se sei você querer terminar. a questão, se não contemplei, fiquem à vontade para recolocar. Tá, não, obrigada, Fernanda. Eu acho que você falou de algumas partes muito importantes, né? Então, essa conexão entre a prática e a construção depois desse pensamento. E também você falou muito da sua trajetória pessoal, né? Que você também fala muito desses textos, essa parte teórica, mas também de sua experiência vivida, incorporada. E nessa experiência vivida incorporada, eu acho que outra pergunta que a gente queria fazer para você é também falar um pouco sobre esse conceito, essa abordagem da deinstitucionalização. A gente tem, em muitos casos, a deinstitucionalização é pensada em uma abordagem muito mais simples, que você fecha o manicômio e construi serviços da saúde na comunidade é, com serviços de saúde comunitários. Mas, para o outro lado, a perspectiva do Basaglia, eu acho que também, no contexto da reforma psiquiátrica do Brasil, essa abordagem é muito mais complexa, né? Fala de relações de poder, da sociedade. Então, a gente queria perguntar um pouco para você como é que esse conceito da deinstitucionalização foi entendido nos primeiros momentos da reforma psiquiátrica brasileira e depois como isso foi transformado ao longo do tempo, né? Com todas essas coisas que passaram durante esses anos. Então, também uma questão muito complexa, né? Um pouco de como foi entendido, eu tentei falar alguns aspectos na primeira pergunta, como ele se desenvolveu. Novamente, eu quero fazer essa articulação com os contextos e com os processos que estavam sendo desenvolvidos, né? Porque a partir dos anos 1980, segue esse processo na presença de muitas pessoas brasileiras, né? Isso vai seguir também nos anos 90, na experiência triestina, seguiu também nos anos posteriores, mas eu estou dizendo como grande processo inicial, assim como a presença, né, de pessoas da experiência triestina no Brasil, a partir de 1987, da presença de Franco Rotelli, que foi a primeira vinda dele ao Brasil, mas ele realizou diversas vindas, e de outras pessoas construtoras e construtores da experiência triestina italiana, e da reforma italiana, em particular, né? Venturini, Giovanna Del Giudice, Saraceno, todas as pessoas, e aí são várias, do campo do cooperativismo social. Agora, os anos 80, eles são anos muito intensos no Brasil, né? Então, eu estou sempre fazendo essa articulação no sentido da construção do projeto brasileiro e o do diálogo inscrito nesse processo. Nós estamos falando dos anos 80, da primeira conferência, desculpe, da oitava Conferência Nacional de Saúde, de 86, todo o processo da reforma sanitária. Nós estamos falando da Constituição Cidadã de 88, né, que marca a saúde como direito e dever do Estado, a base da criação do SUS. E eu ressalto isso porque naquele período, né, e isso está muito articulado ao diálogo com a experiência italiana e triestina em particular, liberdade, direitos, a relação do Estado com as pessoas cidadãs,
a discussão de cidadania, a discussão de direitos humanos, era algo que se respirava. Não sem conflitos, evidentemente, não sem desafios. Aí, nos anos 80, ainda acho importante marcar, e desculpe sendo muito breve por causa do tempo, 87, nós temos a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, nós temos a primeira criação do primeiro CAPS na cidade de São Paulo, né, o CAPS professor Luiz da Rocha Cerqueira, e nós temos, né, também o encontro de Bauru, que vai fazer essa construção, essa formulação, né, a partir de um movimento de trabalhadores de saúde mental, a construção como um movimento social, com a participação das pessoas usuárias, das pessoas familiares, embora no próprio encontro de Bauru ainda eram em número menor, evidentemente, porque nós estávamos, né, no modelo asilar, e com o lema por uma sociedade sem manicômios. Nos anos ainda 80, nós temos, né, a apresentação do projeto de lei do deputado Paulo Delgado e a experiência santista, né, com a intervenção na Casa de Saúde Anchieta e a criação, né, dos primeiros serviços 24 horas, né, hoje denominados na nossa experiência de CAPS 3, eu tive o presente da vida de coordenar o primeiro serviço 24 horas, o NAPS, da Zona Noroeste, e eu estou me referindo aqui à experiência de Santos, e isso não significa, evidentemente, né, algo porque eu participei, etc., mas porque a experiência de Santos com a intervenção, né, ela demonstrou uma questão fundamental, que é a responsabilidade do poder público frente à saúde do cidadão. E acho que essa é uma marca fundamental, a partir, inclusive, né, da Constituição de 88, essa responsabilidade do poder público na relação da saúde, com a relação com a saúde da cidade, com a saúde das pessoas. E a construção de uma rede, né, 5 serviços 24 horas, a moradia, a discussão do trabalho, que depois produziu, né, a primeira cooperativa, a Cooperativa para Todos, o processo de arte, cultura, com o Tantan, e depois outras criações, a Associação de Usuários Familiares, ela marca a possibilidade, né, de ter uma prática fixa, né, que era possível. Então, é nesses sentidos que eu mencionei anteriormente que eu estou me referindo à experiência de Santos, porque diversas experiências, né, a partir de 89, nos anos que seguiram, são muito importantes, né? E sem essas experiências locais, né, não seria possível todo o processo construído nas terras brasileiras. E também uma questão central, que é também a construção de uma nova política nacional de saúde mental, né, no contexto da implantação e da implementação do Sistema Único de Saúde, com os princípios da universalidade, integralidade, equidade e participação social. Estou assinalando esse conjunto de dimensões, porque em várias dessas dimensões nós temos a inspiração, o diálogo, né, com proposições, eu digo, a partir, né, da perspectiva basaliana, eu digo a partir porque nós temos um conjunto, né, de autoras e autores e de suas configuraram, né, que compuseram as suas equipes nessa proposição. E aí o que você coloca, que é muito importante essa questão, e acho que é uma questão importante para todos podermos nos debruçar, e remete à própria reflexão de como é compreendido desinstitucionalização, né? Então, por um lado, tem a discussão de conceito, por um outro lado, eu acho importante e prefiro denominar de processos de desinstitucionalização,
E, por um outro lado, tenho buscado trabalhar e por isso me referi à perspectiva várias vezes. Voltando a essas reflexões, né? Em termos de conceito, eu opto por trabalhar no caminho de conceituações, né? Se nós tomarmos toda a produção, mas agora referindo em particular, né, o artigo de Rotelli, de Leonardes e Mauri, Desinstitucionalização, uma outra via, né, que é, se não me engano, de 86 ou 88, que foi, né, que compõe o livro Desinstitucionalização, que eu também tive o presente da vida de organizar, mas com um conjunto de pessoas que trabalharam na tradução dos textos, nós podemos identificar nesse artigo a complexidade que está sendo atribuída à expressão desinstitucionalização. E se nós pudermos fazer alguma síntese, eu diria que se refere a uma profunda transformação de paradigma, né? Que envolve conhecimentos, práticas, valores e culturas. Isso no que se refere a pensar conceito, e eu opto pelo caminho das conceituações. A outra expressão muito presente é de processos de desinstitucionalização, e nem todos os processos de desinstitucionalização, compreendidos aqui como, digamos, a saída dos hospitais, o fechamento dos hospitais, nem todos os processos no cenário nacional poderiam ser equivalentes de deshospitalização, que é uma discussão também importante, mas também nem todos necessariamente são inspirados, né, na perspectiva, digamos, ética, teórica, técnica, social da matriz basaliana. E aí, nesse sentido, e principalmente na tese que eu me debrucei sobre essa questão e escolhi o caminho de trabalhar com a ideia de perspectiva. Porque eu acho que essa perspectiva, né, de um conjunto de conhecimentos, e isso implica noções, conceitos, conteúdos significativos, que foram construídos, enraizados e situados em práticas de transformação da realidade, em particular de Gorizia e Trieste, nessa sua produção inicial, eles apontam para uma profunda transformação de perspectiva nas formas de compreensão da experiência da loucura, da experiência do sofrimento psíquico, como experiência da condição humana e das respostas institucionais, técnicas, sociais, produzidas na nossa organização social. Acho que isso nos traz uma outra, tanto as conceituações, como eu falei, da complexidade de desinstitucionalização, uma outra via, como essa ideia, né, de que nós estamos falando não do manicômio como estabelecimento, nós estamos falando da instituição psiquiátrica com uma determinada forma de compreensão da experiência da loucura e também naquilo que a transcende, né? E aí eu tenho trabalhado muito e estou concluindo, tá? Você está sendo muito generosa no tempo comigo. Estou concluindo de que tenho trabalhado muito com essa reflexão, né, de Franca Basaglia. Me permitam ler, né, na prefácio do Escrito 2, né, os escritos de Franco Basaglia, sempre em conjunto, e muitos deles, em sua maioria, com Franca Basaglia. No prefácio, Franca Basaglia assinala que dos escritos é possível seguir, passo a passo, as linhas de uma busca contínua, a busca do que oprime o homem, do que o impede de se expressar, se relacionar com os outros, de realizar as próprias aspirações. Grifos meus, né, porque é nesse contexto
E aí, seguindo nas palavras de Frank, e nessa perspectiva, também a busca do que é o sofrimento psíquico, que sufocado e amordaçado pelas definições das diversas formas patológicas e pelas instituições que o contêm, não consegue mais se expressar por aquilo que é. Esse parágrafo curto de Franca Basaglia, acho que nos dá muitos caminhos para a reflexão, conceito, conceituações, processos e perspectivas. Muito bom, que aula, Fernanda. Obrigado. Acho que traz muitas referências e caminhos para a gente pensar, né? Assim, do que é essa construção que foi o processo. E eu queria chamar a atenção para essa ideia de construção, uma palavra que várias vezes você foi pontuando, né? O processo de construir, porque para passar para a próxima pergunta para a professora Cláudia, trazer essa ideia de como é que a gente foi colocando pedra a pedra a partir da experiência do Anchieta e pensando na desinstitucionalização, a experiência brasileira foi se tornando conhecida internacionalmente, né, como uma das reformas de maior escala, de maior complexidade, a nível global, provavelmente uma das maiores reformas psiquiátricas que a gente tem documentação. E um dos conceitos dessa reforma, né, não só a desinstitucionalização, mas o conceito de reabilitação psicossocial também, que tem sido Uhum. o nome da nosso modelo, né? A gente chama do modelo de reabilitação psicossocial e tem aparecido muitas vezes em debates internacionais também, como a reabilitação. Eu queria perguntar e pedir para a Cláudia nos trazer um pouco a partir da experiência dela no contexto da OMS, da OPAS, como ela enxerga as particularidades dessa ideia de reabilitação psicossocial no caso da reforma psiquiátrica brasileira, né? Se essa elaboração tem particularidades e o que é que ela pode trazer para os debates mais amplos no campo da saúde mental global atualmente. Bom, olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada enfim, por todo esse trabalho que a equipe do Transactions tem feito. Saúdo essa iniciativa, né, nessa conversa aqui já aquecida, né, pelas contribuições da professora Fernanda antes. Eu acho que eu queria começar dizendo que eu acho que essa é uma pergunta interessante, porque a partir de uma proposta que vocês fazem de reflexão de um conceito, a gente, na verdade, pensa na prática em saúde mental, né? Então, para começar, primeiro eu concordo, sim, a reforma psiquiátrica brasileira, ela tornou-se uma referência em debates internacionais pela sua grandeza, e eu acho que ela é grande tanto pela extensão territorial, a gente está falando de um país que construiu uma rede de serviços de saúde mental numa enorme extensão territorial, é o quinto maior país do mundo, e também por conta da sua população, acho que falamos de um país de mais de 200 milhões de habitantes, mas eu também acho que ela é uma referência importante e ela é grande, porque ela faz isso colocando em ideia uma prática, que a Fernanda foi já citando antes, nas colocações dela, de que ela parte de uma ideia, né, de que o cuidado, ele é em liberdade, e de que a gente reconhece as pessoas como cidadãs e reconhece que as pessoas têm direitos. E estou dizendo isso porque essa ideia, força, né, essa prática, esse transformado em processo de afirmação da liberdade da cidadania das pessoas, ele orientou no país a formulação e a construção de políticas públicas, que inclui a rede de serviços, e eu arrisco dizer que isso é presente de uma maneira geral como um valor, como um compromisso a ser concretizado no dia a dia das práticas do serviço, né? E claro, ainda que contradições estejam presentes, ainda que os desafios sejam muitos, e ainda que seja uma realidade sempre, momentos de maior abertura e de maior fechamento, de um processo de transformação, né? Mesmo com tudo isso, essa ideia da afirmação dos direitos da liberdade e de que o outro tem valor, de que o outro é cidadão, isso ele é parte do processo de reforma psiquiátrica brasileira. Ele movimenta pessoas, ele movimenta práticas e saberes, o que inclui uma ideia de reabilitação psicossocial, né? Então, sim, eu acho que esse é um conceito importante na experiência brasileira. É, Também muitas perspectivas teórico-práticas convivem no serviço de saúde mental, a gente precisa saber disso, como a professora Fernanda também colocou, né? Os serviços são vivos, eles são formados por pessoas com suas próprias histórias, pensando nos próprios profissionais, né, com suas próprias formações profissionais, não é um bloco monolítico, mas ainda assim, existe uma prática que ela é orientada pela afirmação da liberdade e de cidadania das pessoas, e nesse sentido, uma ideia de reabilitação psicossocial como cidadania,
tal como proposta ali pelo Benedetto Saraceno, ele constitui, ele é parte do Serviço de Saúde Mental brasileiro, ele é parte do processo de reforma psiquiátrica brasileira, né? E essa proposta, falando um pouco dela para poder pensar o sentido desse conceito no Brasil, ele parte dessa ideia de que a pessoa que sofre, a pessoa que está no serviço de saúde mental, ela tem direito a cidadã e também reconhece que é uma realidade geral, um fato no mundo, que frequentemente os direitos das pessoas, eles são violados ou mesmo negados em um processo que começa pela invalidação social, que começa pela tomada, pela construção de uma relação com o outro, em que o outro é tomado como menor, como alguém de menor valor social naquela relação. Então, a gente está falando de estigma, mas a gente também está falando de um processo e um percurso de vida dessa pessoa em que oportunidades são negadas, né, com base nessa ideia de que o outro tem menor valor nessa relação social, a partir do momento em que é atribuído para ele um diagnóstico psiquiátrico e que é esperado dele aquilo que é a norma social, que é a eficiência e a produtividade. E nesse processo de negação de oportunidades, nós mesmos, né, instituições, os hospitais psiquiátricos, a sociedade, a gente também ocasiona violências, né, incluindo a institucionalização, mas não apenas, né, a gente nega cuidado, a gente nega um futuro para o outro, a gente nega a capacidade da pessoa sonhar e de aspirar a um outro futuro. E isso, esse é o ponto-chave aqui, ele tem uma questão fundamental que é a diferença de poder na relação, né, a pessoa, o outro, tem menos poder na relação. Estou colocando essas questões porque, num processo de reabilitação psicossocial como cidadania, nesse contexto da reforma psiquiátrica brasileira, que vai tendo como referência importante a perspectiva teórico-prática da desinstitucionalização, esse processo ele envolve necessariamente a reconstrução do poder da pessoa nas relações e nos cenários reais de vida, né? Ele é um processo que ele não se pode dar no interior apenas de um serviço de saúde mental e nem uma relação dual do tipo terapeuta, pessoa usuária do serviço, né? Ele precisa acontecer onde a vida acontece, ele precisa acontecer onde as oportunidades de descoberta de si acontecem, onde as oportunidades de acesso a direitos acontecem, onde os encontros reais acontecem, onde a vida cotidiana, o território, onde a própria cidade, ela se realiza, né? Então, por isso, como conceito, mas também como prática, né, a reabilitação psicossocial como cidadania, que eu entendo que esse é o que movimenta e é parte do processo de reforma psiquiátrica brasileira e constitui as práticas, ou mesmo como orientação, constitui as práticas do serviço de saúde mental, ele se realiza nos cenários da vida comum, né? Assim, como o próprio professor Benedito Saraceno fala, né, envolve o trabalho com valor social ou a escola com inclusão real, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, envolve os lugares que habitamos, como as casas, as nossas casas, mas também aqueles lugares em que no dia a dia temos encontros reais, então, por exemplo, os próprios serviços de saúde mental, envolve as redes sociais, as redes de pertencimento, né? E em cada um desses locais, um processo de reabilitação psicossocial como cidadania, ele requer a reconstrução do poder da pessoa nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas escolas, na moradia e na vida comum. E, aliás, acho que isso é tão importante para a reforma psiquiátrica brasileira e vai sendo colocado para dentro do serviço de saúde mental da rede de atenção psicossocial substitutiva, né, ao modelo asilar, aberta, de base comunitária e territorial, que isso se torna uma ação prevista no serviço de saúde mental em serviços do tipo Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, como na ideia de promover o poder contratual. Isso é parte da ação dos trabalhadores, isso é parte do que um CAPs precisa fazer, construir na prática real do serviço. E como operacionalizador disso, a gente tem os projetos terapêuticos singulares, né? Que tem essa dimensão super importante, que é da projetualidade, que é de construir junto com a pessoa, em diálogo com a família, em diálogo com um contexto de vida, em diálogo com o território, essa possibilidade de projetar outros futuros, né? De aspirar transformações, de projetar outras coisas, né? Acho que isso a gente vai pensando no cenário nacional, acho que é uma contribuição importante, inclusive, da reforma psiquiátrica brasileira. É uma das dimensões dessa contribuição. Agora, quando a gente fala no cenário global, você perguntou um pouco também da minha experiência a partir da Organização Mundial de Saúde, na OPAS, e em diálogo com outros países, eu acho que a gente precisa saber que outras perspectivas de reabilitação psicossocial distintas dessa, orientadas pela cidadania, elas têm lugar, enfim, elas convivem, inclusive no próprio país, né, no próprio Brasil, né? Então, por exemplo, uma que é muito comum, inclusive citada pelo próprio Saraceno, é de uma ideia de reabilitação que ela se realiza na prática como um entretenimento, realizada no interior de um serviço em que
Uma prática de reabilitação, ela consiste apenas na pobreza, né, na pobreza de realizar práticas que são irrelevantes para qualquer transformação de vida. Então, fazer cinzeiros, fazer crochê, passar um filme escolhido pelos profissionais em um horário qualquer do dia que não tem sequer, que não tem alguma relevância, que não produz nenhum tipo de transformação. E isso é feito com o objetivo fundamentalmente de entreter, né, que tem esse duplo sentido, que é de entreter no sentido de passar o tempo da lógica do entretenimento, mas também de manter dentro, ou seja, de não construir saídas para as pessoas, de não construir cidadania. E, de novo, a cidadania só se faz na relação real, no território, nos encontros reais de vida, né? Isso é reprodução da violência. Agora, tem uma outra também perspectiva de reabilitação que vem ganhando, inclusive, mais volume no cenário internacional, que eu acho que é importante mencionar aqui, que é a ideia de recovery. Né? E eu uso esse termo em inglês aqui nessa conversa em português, porque a gente não tem uma exata tradução por português, e eu nem tenho certeza se a gente no Brasil precisa ter. Assim, e digo isso porque a gente já tem adotado uma outra perspectiva, né? Assim, então, mas enfim, acho que essa ideia é para lembrar, né? Primeiro, ela não é uma ideia nova, gente. Assim, ela foi retomada, ela foi reconfigurada nos últimos anos, mas ela não é uma ideia nova, né? Ela foi lapidada a partir de novos referenciais, inclusive novos importantes, referenciais muito importantes, como a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? É, Aliás, esse é um assunto que vale a pena explorar. O papel da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência na construção de práticas em saúde mental e reformas psiquiátricas. Mas, enfim, esse conceito de reabilitação como recovery, ele volta, né, e ele passa a ser adotado em muitos países como um conceito, como uma ideia de construção de um projeto compartilhado com uma pessoa que é usuária de um serviço de saúde mental e que envolve essencialmente acompanhar um percurso de um cuidado que ele é individual, um cuidado que ele é focado em retomar a própria vida, tem um ganho importante, que é o ganho da tomada, né, de decisões, do direito a tomar decisões sobre a própria vida, com definição de objetivos para si, e aí um cuidado, sim, de contexto de base comunitária, né? O recovery ele é essencialmente uma abordagem. Acho que isso que é importante lembrar. Uma abordagem em que o centro da pessoa, a pessoa é o centro do cuidado e é uma abordagem que se foca num percurso de reabilitação que abrange aquilo que é fundamental para aquela pessoa. Né? E eu estou colocando essa questão porque num cenário global em que ainda é muito presente as violações de direitos e a negação de direito, o que passa pela invalidação do outro como um outro e do reconhecimento de que o outro não é um cidadão, que resulta em institucionalizações, outras tantas formas de violência, né, no cenário global, é uma ideia importante de avançar, né, porque ela coloca a pessoa no centro, coloca a discussão de direitos humanos no debate e fala que um cuidado ele é de base comunitária. Mas, e aí, já concluindo também aqui a reflexão, porque eu acho que abre para outras tantas reflexões, né, eu realmente espero assim, que no futuro a gente possa avançar numa agenda mais global, em outros países, com essa ideia, porque só isso não basta. Né? Assim, é preciso colocar em discussão numa prática de reabilitação psicossocial a questão do poder. É preciso considerar o contexto real de vida da pessoa. É preciso considerar que a gente constrói direitos das pessoas na relação com o território, na relação com outras pessoas, né? É, do meu ponto de vista, assim, a ideia de reabilitação psicossocial como cidadania, pensada como uma prática no Brasil, ele permite ir muito além de uma abordagem de recovery, né? Porque ela reconhece que o cuidado está no coletivo, que envolve mais de um, que se faz um território, aqui não vai dar tempo de explorar, né? Mas que, com o conceito de territorialidade de Milton Santos, né? Estado centenário de Milton Santos no Brasil, ele envolve compreender a história, as relações, aquilo que é vivo e que se passa naquele território, né? Então, é um processo de reabilitação psicossocial, tal como tomado na experiência brasileira, que envolve a todos, né? E eu acho que isso é muito importante porque reconstruir o poder das pessoas nas relações sociais, nos cenários reais de vida, ele só pode se dar se eu também, como trabalhadora, se eu também, como formuladora de política pública, né, deste lugar, eu coloco em discussão o poder e coloco em discussão o meu próprio poder nessa relação. E acho que esse é um dos grandes avanços da discussão da reabilitação psicossocial como cidadania. Eu preciso colocar em questão o meu poder na relação. Eu preciso me transformar nessa relação, porque daí a gente está falando de transformação real. Daí a gente está falando de um percurso que é um percurso não individual, é um percurso coletivo, né, que busca transformar a própria relação da sociedade com que é a experiência aí de sofrimento psíquico. Ótimo, não, muito legal, Cláudia. Eu concordo totalmente. Se eu entendi bem, principalmente a primeira parte, acho que
o que você está dizendo é como é que a reforma psiquiátrica brasileira conseguiu transformar essa tecnologia da desinstitucionalização e os debates conceituais em uma prática orientada ética e politicamente, é, cotidianamente, assim, né, em direção a esses conceitos. Então é muito essa tradução. E eu ia te perguntar isso, se você acha que uma parte da contribuição que o Brasil poderia dar para um debate internacional é sair do tecnicismo da implementação de tecnologias para a implementação de uma prática orientada ética e politicamente, assim. Se é isso que eu entendi, se seria De isso. maneira simples, Felipe, Uhum. certamente, né? Eu acho que, inclusive, assim, Uhum. a gente muitas vezes fala que a experiência da reforma psiquiátrica brasileira, ela é referência por conta da transformação da rede de serviços. E claro que isso tem a ver, mas ela é uma referência importante do meu ponto de vista porque ela é real. Assim, o que eu quero dizer com isso é que ela é uma experiência em contínuo desenvolvimento, né? E eu não acho que ela tenha pretensão de ser um modelo. Sim, não acho que Uhum. ela tem pretensão de criar uma ideia de um arranjo de serviços e estratégias que sirvam para todos, né? De criar práticas, isso sem sombra de dúvida, de criar práticas que se transformem em procedimentos, né? Ou algo do Uhum. tipo. A gente não quer fazer isso Uhum. internamente, nos nossos serviços, como os CAPs, por exemplo, e também não acho que é o caso de fazer isso para fora. Não se trata de exportar, né, Sim, modelos assim. Eu acho que ela é uma referência ela é uma referência pelos seus êxitos, certamente, e o êxito maior, gente, a gente sempre fala faz a referência da transformação do modelo de atenção, mas o êxito maior é a liberdade. O êxito maior é o cuidado e liberdade. O êxito maior são as tantas pessoas que estavam internadas nos hospitais psiquiátricos e hoje vivem em liberdade, são cuidadas em liberdade. O êxito maior são as tantas crianças e adolescentes que nunca vão conhecer, esperamos assim, a realidade do que é um hospital psiquiátrico. Elas só vão conhecer o cuidado em liberdade, o cuidado territorial, né? E claro que assim, ela tem esses êxitos, e eu acho que o êxito maior é sempre isso, né? O que a gente constrói de liberdade, de cidadania para as pessoas, mas também é uma experiência de que dela fazem parte tensões, desafios, contradições, avanços e retrocessos, né? E nesse sentido, acho que ela é uma experiência que pode ser inspiradora, ela pode trazer lições para outros países, né? Não como modelo, mas como experiência prática, real, né? É, eu arrisco dizer, assim, fazendo um ponto a mais dessa discussão, que hoje ela é uma experiência de vanguarda da agenda global de saúde mental. Sigo achando que a nossa experiência, referência e pioneira é de Trieste, ele é um farol nos caminhos a seguir. Assim, nós aprendemos com as lições basalianas e a partir disso fizemos muito, né? Então hoje ela é uma experiência importante, uma experiência de vanguarda, mas com toda essa inspiração e história, né, trajetória, também na troca com a experiência triestina, né? Mas estou colocando isso porque quando a gente pensa globalmente, né, a partir de uma experiência internacional, nos cenários, no anos recentes a gente teve muitos avanços também, né? Assim, porque a gente fala assim, bom, a experiência brasileira ela é uma inspiração. Sim, mas isso vira o quê? Na prática, né? Assim, porque não pode ser só uhum, inspiração, algo disso precisa virar prática em outros locais. E a gente teve muitos avanços importantes globalmente, né? Que são concretizados, do meu ponto de vista, sobretudo em resoluções. Uma das resoluções é a 3218, lá do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 2016, se eu não me engano, que nós comemoramos muito, celebramos muito no campo da saúde mental global, porque é uma resolução que afirma pela primeira vez ali nesse espaço, né, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que todas as pessoas têm direito à liberdade, a viver de forma independente na comunidade, a ser incluído e que ninguém pode sofrer violências, né? Isso especificamente no âmbito da discussão de saúde mental. E ela coloca uma questão prática para os países, que é os Estados-membros eles têm que criar, adotar medidas para, de fato, assegurar uma perspectiva de direitos humanos no serviço de saúde mental. É, e depois disso, a gente teve várias outras resoluções e relatórios que afirmaram essa ideia, que tomaram a ideia de desinstitucionalização, ainda naquele sentido de uma reorientação de um modelo a seguir, né? Não o que a gente está discutindo aqui hoje, mas que tomaram a ideia de desinstitucionalização como algo inspirador, algo importante para o mundo. E preciso dizer também que isso se deu com um papel, sim, muito importante da Organização Mundial de Saúde nos últimos 25 anos, assim, tomando como marco aqui o relatório de saúde mental global, né? O relatório de saúde mental no mundo de 2001, mas também o cenário atual, enfim, com a organização, a área de saúde mental, as substâncias ali, sob direção da Débora Questel, né? Eu estou falando tudo isso para dizer que Brasil é inspiração, sim, nós temos outras tantas experiências que são inspiração para o cenário global, mas que isso se dá numa relação entre o que é global e o que é local, entre as experiências locais e experiências internacionais, em que uma retroalimenta a outra, né? O movimento de avanço, eles se dão
nessa relação, em que desde baixo, em práticas locais, começando por Anchieta, começando por Santos, né, a gente mostra que isso é possível para um país, depois um país mostra que isso é possível para o mundo, e a partir disso, desde baixo, a gente vai construindo avanços que vão ganhando a possibilidade de, desde cima, produzir pactuações globais, inspiradas nas práticas locais, e que vão ecoar em novas práticas locais e fortalecer as práticas locais existentes, né? Eu sempre gosto de lembrar que, em 73, a Organização Mundial de Saúde tinha feito um reconhecimento da proposta de Trieste como uma referência, né, para pesquisa em saúde mental. Isso foi muito importante naquele momento, né? Então, esse momento que é local e global, esse movimento, ele existe, e é preciso considerar isso. Não existe uma única experiência inspiradora para o mundo, e nem dá para imaginar Uhum. que globalmente vai existir um modelo que vai se aplicar para todos. E aí, encaminhando aqui para o final, queria retomar aqui um ponto que a Fernanda citou, que eu acho muito importante, né? Que falei aqui que usualmente a gente toma como experiência brasileira a discussão do modelo. Eu acho que o que é o mais inspirador e que deveria ser a maior lição é que é possível cuidar em liberdade, e o maior êxito que a gente tem como reforma psiquiátrica brasileira é garantir que as pessoas hoje garantir que muitas pessoas hoje sejam cuidadas em liberdade e que muitas crianças e adolescentes nunca saibam o que é um hospital psiquiátrico, mas que isso é possível, e essa é uma lição importantíssima do Brasil, e talvez menos falada, que é que essa transformação só se deu porque foi também impulsionada e sustentada por um movimento social. Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, Movimento da Luta Antimanicomial, é um movimento que afirma o cuidado de liberdade, os direitos de cidadania das pessoas, que tem por bandeira de luta uma sociedade sem manicômios, da qual participam, como a Fernanda mencionou, pessoas trabalhadoras, usuários de serviço de saúde mental, pessoas que sofrem, pessoas familiares, tantas outras pessoas, né? Ele é um movimento vivo, ele é um movimento e que, porque ele é vivo, ele continua sustentando os desafios atuais da reforma psiquiátrica brasileira, né? Porque a reforma psiquiátrica brasileira não é um projeto acabado, certamente. A gente tem muitos desafios atuais que a gente pode depois explorar mais um pouco se a gente tiver tempo, mas essas são lições importantes, enfim, acho que além do que a gente costuma dizer, que é o próprio modelo, a legislação nacional, né, e a reorientação de um modelo de atenção, o Movimento Nacional de Saúde, desculpa, o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, a gente acabou de celebrar agora, 18 de maio, a nossa data, né? Nesse sentido, eu acho que essa é uma das grandes lições nacionais, lição que deveria ser para o mundo, né? De que essa seja um movimento social que sustente, desde baixo, as transformações. Obrigada, obrigada, Cláudia. Eu acho que você falou as coisas bem importantes. E também, lembrando um pouco também algumas questões que já foram faladas por Basália, né? Que você não pode pensar de um modelo que sai do Brasil e que chega, e que sai da Itália, e chega no Brasil e que o Brasil mesmo tem que fazer sua técnica própria brasiliana, né? E que isso é uma conexão, mas que também para o outro lado, como eu estava falando muito bem também a Fernanda, que tem essa questão, essa relação entre também a Itália e o Brasil, também por parte do movimento social, por parte de um ativismo, um querer mudar a sociedade mesmo e passar em uma outra direção. E falando um pouco sobre os processos que ainda não são fechados, os processos que ainda são vivos e que ainda têm que ser trabalhados, um pouco para também para a questão do tempo. Eu queria fazer essa última pergunta para a Fernanda, antes de abrir para as perguntas do público. Eu queria perguntar um pouco para a Fernanda se você acha que a deinstitucionalização ainda é um processo vivo e ainda pode ser considerada um eixo central das políticas públicas de saúde mental no Brasil e mais institucionalmente, né? Porque a gente tem muitos desafios nesse momento que a gente está trabalhando. A situação política é muito diferente desse momento e como é que como se configura esse processo, essa perspectiva agora? Só perguntas complexas, né, Bel? Olha, pensando na singularidade dos caminhos das terras brasileiras, né? E a Cláudia já falou, o Brasil é um país continental e com uma diversidade de etnias, de raça, de territórios, né? De culturas. Acho muito importante nós marcarmos um país que viveu a colonização, que viveu a escravidão, que viveu a ditadura, um país marcado por profundas desigualdades estruturais
de diferentes formas de opressão, de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual, lá no início nos diziam que no Brasil não seria possível, né? Acho que o nós, e aqui eu estou referindo a um nós amplo, considerou que seria possível, necessário e desejado o imperativo ético, técnico, social, político de construir outras formas para lidar com a experiência da loucura que está sempre inscrita, né, nos processos das desigualdades que eu estava me referindo, nos processos de exclusão e inclusão, de violação e de construção de direitos. Então, nesse sentido, né, acho que essa troca entre as experiências, né, e pensando sempre numa perspectiva democrática, do multilateralismo, do multiculturalismo, né? E por que eu considero, né, que a desinstitucionalização continua? Primeiro pensando nessas marcas e nessa singularidade da experiência brasileira, que a Cláudia referiu, né, das experiências locais, eu tinha referido, mas como uma articulação constante com uma política nacional. E uma política nacional inscrita num sistema público de saúde, com os princípios que eu mencionei anteriormente. E essa singularidade, que eu acho que é uma marca, né, eu tinha falado, e a Cláudia também mencionou, que é essa apoio construída, tecida, produzida, evidentemente não sem conflitos, né? Não sem desafios, dessa singular aliança, pessoas usuárias, familiares, profissionais, gestoras, docentes, pesquisadoras, estudantes. Essa é uma marca, né, do processo brasileiro e que ela segue sendo, e também aí, claro que não é possível em termos de tempo, mas o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem a marca da participação social, que também é uma marca da nossa experiência. Eu acho que, sem dúvida, ela pode ser considerada um eixo central, e, claro, e como eu tinha abordado, conceituações, processos e perspectivas, porque, claro que os contextos, né, são muito diversos. Mas a primeira pergunta, quando muitas vezes se pensa, no meu entender, com outra forma de compreensão de desinstitucionalização, não, isso está no passado. Mas essas singularidades que eu estava colocando, elas estão no passado? Do meu ponto de vista, elas são memória, tempo presente e essenciais para coprojetar futuro. Eu pude abordar um pouco esse tema recentemente de memória, tempo presente, coprojetar futuro. Também porque a saúde mental, eu estava colocando e detalhando um pouco mais, trita de viver, de produzir, de trabalhar, e naquilo que é considerado e a ordem deste mundo. E nas desigualdades que isso produz e nas diferentes formas de discriminação que eu tinha assinalado. Nesse sentido, eu acho que essas são as questões essenciais no sentido de compreender desinstitucionalização. E aí eu diria, né, são as questões essenciais. Claro que os diferentes contextos, os diferentes modos de viver, de trabalhar, de se relacionar,
produzem diferentes formas de experiências de sofrimento e diferentes formas de expressão dessas experiências. Mas estas questões centrais, que eu acho que são as questões por excelência da desinstitucionalização, eu acho que elas seguem sendo absolutamente atuais. E aí, tanto na dimensão de conceituações, de processos, como de perspectiva. E, claro, né, a Cláudia assinalou, nós temos muitos desafios na atualidade, desafios, inclusive, das instituições que segregam, denominadas por as áreas das instituições da violência. Nós ainda temos leitos psiquiátricos no cenário nacional, evidentemente, com a enorme redução que foi possível fazer. Nós temos os manicômios judiciários, temos as comunidades terapêuticas, temos todos os desafios, né, do cuidado em liberdade, muito associado à promoção de direitos. Então, eu acho que esses conteúdos, as noções que foram construídas, né, nas experiências, nas práticas de transformação da realidade, elas seguem sendo essenciais na atualidade. E aí, me permitam, claro que todo esse processo é muito presente, né? Todas as contribuições de Basaglia, de Saraceno e, né, de mestre, todos mestres e mestras, e de Franco Rotelli. E aí eu queria trazer, assim, poder ler, que eu acho que é uma forma de sintetizar essa atualidade, que foi a mensagem de Franco Rotelli para o encontro de Bauru, em 2017, o encontro dos 30 anos. É uma mensagem longa, eu vou ler só alguns trechos. Assim diz Rotelli, construção de direito para todos, que significa desenvolvimento, emancipação de possibilidades para cada um de nós também. E essa grande batalha de lutar, no sentido de emancipação coletiva, de construção da cidadania, é por um diverso contrato social, por uma diferente relação entre as pessoas, grifos meus, deve continuar a atravessar a questão da psiquiatria, das políticas de saúde mental, porque essas questões são vitais. Luta antimanicomial é uma luta emblemática. Tem um valor simbólico, além do valor real, pessoas são diretamente implicadas. Tem um valor simbólico porque é uma luta pela liberdade, pelas liberdades de todos, pelos direitos individuais, pelos direitos sociais, pelos direitos de todos. Todos ou Ninguém se intitulava um velho filme italiano que narrava percursos da reforma psiquiátrica. Ninguém excluído. A liberdade é terapêutica. Há uma batalha global no mundo todo para desenvolver essas questões. Há uma batalha de liberdade, de avanço, de civiltà, no sentido de emancipação coletiva, de construção da cidadania, que nesse campo pode produzir grandes resultados, grandes entusiasmos e grandes emoções. Eu acho que é uma síntese muito rica da atualidade, da perspectiva da desinstitucionalização. Ótimo, obrigado, Fernanda. Ótimas citações. Nós já estamos aqui se aproximando do final. Eu queria pedir licença para a Cláudia para pular diretamente para a pergunta da Fabiane Valmori aqui no chat. Tá? E depois tem uma pergunta da Fabiane também para Fernanda, que a Adélia vai fazer a seguir. A Fabiane perguntou para a Cláudia como conseguir avançar no chão da RAPS até garantir o direito dos usuários previsto na reforma psiquiátrica. Por exemplo, assembleias de usuários não acontecem em todos os CAPs do Brasil e em muitos CAPs essas assembleias acabam discutindo minúcias do dia a dia e não alcançam uma discussão política voltada para o controle social do SUS. Queria abrir aqui para você, Cláudia. Obrigada, Fabiane. Acho que essa é a pergunta, uma das perguntas, né, de ouro, para a gente conseguir avançar
na reforma psiquiátrica brasileira e assegurar direitos reais, né? Eu vou pegar a partir do seu próprio exemplo, né? Que eu acho que é um exemplo muito importante. A discussão das assembleias. Né? As assembleias, elas não são grupos, as assembleias não são um procedimento, as assembleias não são apenas uma ação realizada no serviço. A assembleia, ela tem que ser tomada como um espaço em que todas as pessoas que se relacionam com aquele serviço, trabalhadores, usuários, familiares, todos aqueles que constroem cotidianamente o serviço, podem ter um espaço em igualdade de poder para poder é, transformar o próprio serviço, para discutir o próprio serviço, para poder reconstruir o próprio serviço. O que eu quero dizer por isso é, a Assembleia, ela precisa ser um momento de redistribuição de poder nas relações, um momento de diálogo, um momento em que os trabalhadores, principalmente, né, o que inclui sempre gerência do serviço, porque gerente também é trabalhador, mas os trabalhadores do serviço, em que eles possam se colocar numa relação de iguais com todas as pessoas ali presentes, para poder discutir o próprio serviço e reconstruir junto aquele local. Estou colocando isso porque, Fabiana, eu acho que esse é um exemplo excelente de aquilo que precisa ser colocado em prática para poder transformar as relações e para poder começar a construção de um percurso de direitos a partir do próprio serviço de saúde mental, né? Assim, isso, juntando um pouco com a resposta que eu dei anteriormente, isso seria o que a gente chama de construir uma possibilidade de habitar também aquele serviço, na redistribuição do poder nas relações, em que todas as pessoas estão ali conjuntamente. Acho que especialmente na reforma psiquiátrica brasileira, no contexto do Sistema Único de Saúde, também tem outros caminhos, né, em que coloca a centralidade da participação social como algo que precisa ser promovido para promover direitos, né? Um exemplo são os conselhos gestores, né? A gente prevê que nos serviços de saúde, incluindo de saúde mental, evidentemente, tenha um conselho gestor com participação das pessoas, de trabalhadores, de pessoas usuárias do serviço. Eu acho que essa é uma outra questão que a gente pode tomar na reforma psiquiátrica brasileira como um elemento para questionar como andam os serviços de saúde mental e como é que a gente pode construí-los de maneira a assegurar mais direito. Né? As pessoas estão efetivamente participando de um conselho gestor, como o conselho gestor está se desenvolvendo? Ele, de fato, tem possibilidade real de promover diálogos e debates no interior daquele serviço de saúde mental, mas na relação com o território, na relação com outros serviços de saúde, com outros setores, com o serviço da assistência social, do mundo do trabalho, entre outros. Indo, assim, para esses muitos exemplos de possibilidade de participação social, a gente também tem o próprio projeto terapêutico singular, que eu acho que é outro elemento que a gente deveria cuidar muito bem na reforma psiquiátrica brasileira, né? Como uma possibilidade também de operacionalizar, uma possibilidade de colocar em prática a redistribuição de poder na relação, levando a sério o que é construir com as pessoas projetualidade, o que é construir direitos no território, e construir o próprio território, né? E por fim, assim, para fechar até por conta do tempo, nossa, a gente poderia falar muito sobre esse assunto. Assim, eu peguei assim pelo seu exemplo, Fabiane, né, para poder fazer algumas reflexões, mas eu acho que esse, de fato, é o desafio central que a gente tem, né? A gente, eu sempre tenho dito, assim, nos últimos tempos, que a gente precisa retomar e levar a sério a ideia também de projetos territoriais dos serviços de saúde mental. Né? A gente trabalha com projetos terapêuticos singulares, a gente trabalha com as assembleias, reconstruindo, repensando e repactuando o próprio serviço de saúde mental, e também de construir projetos territoriais. Sim, de um trabalho muito importante do serviço de saúde mental estratégicos, né? Tomando aqui como exemplo os CAPs, por exemplo, né? É de poder construir a relação com o território, né? Isso é um ensinamento do Rotelli, principalmente, né? Assim, da gente ter esse trabalho que é um trabalho de mapear os recursos do território, identificar os recursos do território, sabendo que os recursos não são só serviços, recursos são os espaços onde a vida acontece, os recursos são as relações, o recurso é o mercado da esquina, né? Que tem uma pessoa ali super legal que topa, tá junto com a gente, construir algo juntos. Então tem um trabalho importante, que acho também como diretriz muito prática, que é de retomar isso, de como é que a quantas anda a relação do serviço de saúde mental com o território que não é a mesma coisa que a área geográfica, mas com o território como esse espaço vivo de poder, de relações e de trocas, com aquilo que ele tem a oferecer, construindo junto com esses recursos possibilidades reais de pertencimento, né? E aí, para fechar, também o ensinamento do Rotelli, esse que eu levo para a vida, assim, como para a construção do serviço de saúde mental, para garantir direitos das pessoas, a partir do serviço de saúde mental, lembrar que, primeiro, os recursos mais importantes são sempre as pessoas.
né? Esse é o recurso mais importante de qualquer território, né? Em primeiro lugar. E segundo, que tem algo muito importante dos serviços, principalmente dos serviços públicos, que é quando a gente trabalha com a identificação de recursos territoriais, com esse mapeamento, e principalmente com a ativação de recursos no território, a gente está produzindo com isso comunidade. A comunidade lá não está colocada, a comunidade ela é construída. Né? E quando a gente faz isso, que é de trabalhar com os recursos humanos, identificando, mapeando, ativando e construindo relações com isso, a gente vai produzindo aquilo que é o comum entre nós. Daí, um momento de transformação pode começar a acontecer. Né? Então, de maneira assim, diria que, Fabiane, acho que existe um trabalho que é para ser feito desde dentro do serviço de saúde mental, sim, retransformando as suas práticas e colocando como prioritária a redistribuição de poder nas relações, e a gente tem formas para isso, assembleias, projetos terapêuticos singulares, conselhos gestores, entre outros que a gente tem que inventar, mas também reconstruir e colocar com muita força, né, um projeto de construção e de articulação com os territórios onde as pessoas estão, onde elas circulam, ativando esses recursos e assim produzindo, de fato, o comum e a comunidade. Obrigada, Cláudia. Eu acho que só respondendo as perguntas da Fabiana, você conseguiu falar de tudo o que a gente não falou até agora. É, eu vou fazer bem rapidinho a última pergunta para a Fernanda, que sempre é uma pergunta da Fabiane, e vou ler rapidinho. Então, a Fabiane pergunta: eu gostaria de perguntar para a professora Fernanda como ela poderia explicar a baixa participação qualificada e emancipada de pessoas usuárias da RAPS no controle social do SUS, especialmente pensando nas pessoas egressas do manicômio e nos desafios do processo de deinstitucionalização. Como ampliar a participação dos usuários da RAPS nos conselhos e conferências de saúde? Então, são duas perguntas, Fabiane, muito importantes, centrais, né? E, claro que nos limites do tempo não vai ser possível contemplar todas as dimensões, mas aqui já um convite que a gente possa se debruçar junto, né, sobre essas duas questões tão importantes. E juntando, né, porque elas estão muito articuladas, a Cláudia já levantou diversos aspectos, mas para contribuir com esse convite, Fabiane, eu acho que nós podemos pensar coletivamente por que em muitos serviços não tem acontecido assembleia. Eu acho que é uma pergunta, né? A gente já identificou que isso está acontecendo. Que poderíamos nos debruçar coletivamente quais as razões disso. Eu acho que são muitas razões, que estão também articuladas com a pergunta do controle social. Dentre essas razões, eu colocaria, eu acho que nós temos essa profunda transformação de considerar as pessoas como sujeito de direito. Eu uso a expressão com todo respeito, que vem lá, né, dos debates que antecederam e do encontro de Bauru, e está na reforma brasileira, e está na lei, louco cidadão. Uso com todo respeito a palavra louco, no sentido de restituir a dignidade da experiência do sofrimento psíquico, da experiência que pudesse ser considerada a mais louca, como experiências da condição humana. E essa é uma das razões e que seria muito importante a gente poder se aprofundar. Uma outra razão, que está diretamente articulada à questão, né, do chamado controle social no SUS, e muitas vezes até como é controle, essa palavra não é entendida no cenário internacional, né? E o controle social no sentido de controlar, né, o poder público, né? Eu acho que nós também temos muitas das razões, mas uma também das razões, além dessa que eu citei anteriormente, é o momento que nós estamos vivendo em relação à terceirização, à precarização, que é um desafio estrutural e estruturante do SUS e nosso também, nosso da saúde mental. Teriam várias implicações, mas, por exemplo, uma das razões
muitas pessoas trabalhadoras não têm vivido no cotidiano a possibilidade de participação, a possibilidade de serem reconhecidas. E isso muitas vezes está diretamente relacionado, mesmo que não seja a intenção, com a diminuição do reconhecimento da participação das pessoas usuárias. A outra questão que eu gostaria de levantar é que nós também estamos precisando, e nós vimos isso e fizemos vários debates, você participou, Fabiane, da importância de nós podermos nos aprofundar mais nas instâncias do controle social do SUS. Inclusive, nós vimos isso recentemente na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e nós vamos precisar de proposições, né, no sentido de efetiva garantia da participação das pessoas usuárias de saúde mental nas instâncias do chamado controle social do SUS, sejam dos conselhos, sejam das conferências. E apenas para assinalar mais um aspecto, eu acho que já tem, né, muitas experiências muito ricas, mas nós podemos enriquecer e avançar muito mais nos processos formativos com as pessoas usuárias e familiares, a partir, inclusive, da efetiva participação de pessoas usuárias e familiares na construção desses processos formativos. Acho que tem diversas outras dimensões. Desculpe não abordar, Fabiane, mas eu sei que tem a questão do tempo. Mas é um convite para que a gente possa se debruçar coletivamente sobre essas diversas dimensões e aposto que vamos encontrar caminho. Maravilhoso. Muito obrigado, muito inspirador esse final. Acho que deixar aqui perguntas abertas e caminhos a serem trilhados, né, desafios para a gente superar, é na verdade a grande resposta, né, que a gente tem que ter. E é isso, eu queria agradecer muito. Chegamos aqui ao final. Queria agradecer muito pelas nossas convidadas, pela Cláudia, Fernanda, por todos os participantes que acompanharam e que sigam os próximos seminários do Transitions. Nós vamos continuar divulgando nas redes. E é isso. Muito, muito obrigado a todos e a todas. Obrigada a vocês pela possibilidade de conversar conjuntamente. Obrigada, gente. Obrigado.